Talvez o que mais se destaca na série são os 3 momentos em que a morte de fato aparece. Primeiro, na gravação que é mostrada para o menino, onde mostra ele desferindo ali os golpes contra a menina. Depois, com a psicóloga, quando chega num dado momento em que eles estão conversando sobre o que é morrer, o que é a morte, depois dele dizer que estava com uma faca, mas não fez nada. E no terceiro momento, que não necessariamente envolve a presença do menino, mas envolve ele falar que vai mudar o depoimento dele e os pais perceberem que de fato é isso mesmo, não tem para onde ir, não tem como fugir, não tem como ter esperança de que ele não cometeu o crime. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, esse é um vídeo da série Falando Livre do Colunas Tortas. Eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde e pretendo falar um pouco sobre a série Adolescência a partir de um ponto de vista mais específico. Já se inscreve no canal, deixa seu like e bora trocar ideia. Eu não pretendo contar a história de Adolescência, acho que faz um tempo já que ela tá na internet, é possível vê-la, seja no Netflix ou seja nos sites alternativos, você pode ter contato com ela. Não vou me preocupar em falar sobre spoiler também, mas vou me preocupar em dar aqui uma visão talvez um pouco mais abstrata, mas colado evidentemente à história. E me interessou muito nessa história o fato de que o que tá para jogo não é exatamente uma relação familiar conturbada que produz uma criança que tem, por sua vez, um comportamento dentro da escola que é conturbado. A escola, inclusive, é colocada na série como um ambiente de caos puro, porque no exato momento em que uma das crianças, o filho de um investigador, recebe ali uma ação de bullying, nesse exato momento passam 2 professores dizendo que aquela escola era um lugar pacífico, né? Então a ironia da coisa já está colocada. Já está colocado o fato de que a escola é um lugar desestruturado que não dá conta dos processos de bullying que acontecem dentro dela. Para além disso, há algo muito importante que é entender como que um crime acontece, qual é a sua razão de ser, né? O que o motiva, qual é o processo até o crime acontecer. E isso na série também fica muito claro que está distante dos adultos investigadores, que não conhecem a linguagem própria, a comunicação própria e não entendem os conflitos que acontecem entre aqueles adolescentes, pré-adolescentes. Não entendem como que eles se ofendem, não entendem como que eles se rotulam, como que eles acabam se enquadrando uns aos outros em grupos, às vezes estigmatizados e por aí vai. Mas para além disso, existe um ponto específico que eu acho muito relevante, que é a introdução desse vocabulário incel, red pill, dessa coisa que, no fundo, ela traz pra gente o seguinte ponto, né? Como que o exemplo do pai, o exemplo da mãe não é suficiente para dar conta da constituição de um sujeito, mesmo jovenzinho, nas suas relações dentro e fora da escola. E isso é óbvio, é claro, a constituição de um sujeito envolve aquilo que ele experiencia na vida como um todo, né? Aquilo que ele tem como experiência dentro da escola, tem como experiência jogando bola com os amigos, com outros adultos e também com os pais. Mas é notável que na narrativa da série, o que se coloca para jogo é como que a figura do pai e a figura da mãe, apesar de serem figuras importantes, elas talvez não definam nuclearmente o que vai ser aquela personalidade, a maneira de se ver as coisas, a maneira de se ver o mundo, mesmo não sendo uma família disfuncional. É uma família que obviamente tem os seus problemas, né? Num dado momento o menino chega a dizer que o pai quebrou um cômodo da casa inteiro num momento de fúria. O próprio pai chega a dizer que o pai dele, vô do moleque, o batia todo dia, o batia frequentemente. Então você tem ali como é que fala? Uma violência geracional, você tem ali uma constituição do pai sob a violência e uma constituição do filho sob uma violência do pai que não era no corpo do filho, mas que, não é como se fosse a coisa mais saudável do mundo ver o teu pai quebrando tudo, né? Então tem isso tá para jogo. Mas para além disso, a maneira como o menino entende a relação entre homem e mulher, e isso aos poucos é colocado na série, né? Não é como se fosse o principal da série, eu tô trazendo isso para minha fala como algo que vale a pena olhar de um jeito mais demorado, mas não é como se fosse o que é mais demorado na narrativa da série, mas vem essas ideias red pill, incel, essas coisas que tornam o sujeito, no caso o homem,
que o fazem se sentir mal o bastante para que a interpretação de mundo que faz das mulheres vilãs dentro de uma realidade social seja uma interpretação que meio que faz sentido nesse olhar específico. Muitas coisas da relação pai-filho e da maneira como o moleque entende a realidade ali são passadas principalmente no terceiro episódio com a psicóloga, quando ele faz questão de deixar claro que, apesar do pai dele ter acessos de raiva, apesar do pai dele ter estâmpidos de raiva, ele nunca bateu na esposa ou ele nunca bateu nos filhos, por exemplo. Então fica claro essa coisa de que a violência física, ela é esse limite que torna algo do normal pro ruim, do normal pro, sei lá, patológico. Algo que faz essa transformação acontecer. E como que a violência em si, a maneira da violência existir, a maneira como ela se expressa, se manifesta, não é posto em xeque, né? Esta violência é naturalizada e eu já falei em outros vídeos aqui como que existe essa naturalização da violência na própria socialização masculina e como que a violência trabalha muitas vezes como sendo um integrador social para uma criança dentro da escola. E em conjunto com essa violência que de certa forma é constitutiva numa criação masculina, numa socialização masculina mesmo fora da família, se cria também um caldo, um caldo que tem muita coisa que envolve a aplicação da violência para a resolução de problemas, da violência física em vários momentos, mas além disso também um certo caldo de ódio a mulheres, um certo caldo de ódio à figura do feminino, né? Um certo caldo de ódio à figura de um feminino que em relações interpessoais teria uma certa vantagem da escolha, uma certa vantagem de se relacionar com quem quiser. E isso eu acho que é muito exibido quando o garoto diz que chamou a menina, a vítima, para sair e ela disse que não, porque não estava tão desesperada assim. E a junção desse olhar red pill, junto com o olhar masculino tradicional, que é exemplificado na entrevista com a psicóloga, quando ele diz que o pai dele ama sua mãe e por isso não tem amigas mulheres. Ele não tem amigas mulheres, obviamente, pois ele ama sua mãe. Então a relação de amizade envolve necessariamente um certo interesse sexual, envolve necessariamente um olhar de que homens e mulheres não podem se relacionar como amigos, que é um olhar inclusive muito popular na internet do Brasil, e você tem um monte de canal de red pill masculinista falando sobre isso livremente, sem problema nenhum, falando essas groselhas, e faz parte de um certo senso comum, ainda bem um senso comum mais adolescente, né, de como a vida acontece, mas que é forte, mas que não é como se não fosse forte, né? A figura do clube do Bolinha e do clube da Luluzinha existe inclusive entre os adultos, inclusive entre pessoas mais velhas. Talvez esse discurso tão claro e explícito, ele dê vergonha de se dizer quando você tá mais velho. Mas aquelas ideias de, o meu marido não tem amiga mulher, né? A minha esposa não tem amigo homem, isso persiste de uma maneira assim, cultural, epidêmica, assim, existe, simplesmente existe, faz parte. E fazer parte, esse tipo de entendimento, né? Esse tipo de entendimento de relações entre pessoas, onde a diferença do sexo faz com que seja viável ou não viável uma relação de amizade. Em conjunto com um entendimento ressentido red pill, que no fundo é o entendimento da criança virjola que infelizmente está sendo zoada porque supostamente não teria alguma característica vantajosa dentro de um suposto mercado sexual. Essas junções, elas tendem a ser explosivas. Você tem de um lado uma tradicional criação masculina que dá uma base de violência, que dá uma base de segregação muito forte, e por outro lado você tem uma justificativa supostamente científica, supostamente filosófica, supostamente embasada na realidade, supostamente ética, que faz com que esta primeira violência seja canalizada. E aquele papinho de desenvolvimento pessoal, esse papinho que envolve, né, olhar para o homem como alguém que precisa se desenvolver pessoalmente, isso está no segundo plano, porque o primeiro plano é a estrutura cognitiva que esse tipo de olhar implementa nos sujeitos, que é aquilo que faz com que se olhe para a realidade e se entenda que ela é um lugar em que mulheres estão numa certa vantagem nas relações interpessoais, porque não precisam estudar, afinal de contas, por ser bonita, consegue emprego, porque escolhem os homens, 80%, escolhe 20% dos homens, esse Pareto freestyle, sabe?
E acima de tudo dá base para que seja possível imaginar, compreender a realidade. E aqui eu estou voltando para a narrativa do filme, da série, aliás, dá base para que se entenda que talvez seja interessante, possível, razoável encontrar uma pessoa que te deu um fora humilhante, necessário dizer, mas te deu um fora, no fundo é isso, com uma faca na mão e ameaçá-la e no fundo desferir golpe sobre ela. Isso evidentemente também traz para jogo um problema que provavelmente já está sendo um grande problema e será mais ainda, que é como dar conta de uma sociabilidade que não se resume, a sociabilidade de criança, de adolescente, que não se resume à casa, à rua, ao bairro que mora e dali vai para a escola, mas de uma sociabilidade que está inserida no mundo virtual que basicamente não tem um limite muito bem claro e que é difícil de se controlar, difícil de se compreender o seu próprio limite desse mundo virtual e difícil de compreender o limite da relação que se pode estabelecer com esse mundo virtual. Como dar conta disso, né? E esse é um problema que paira, que a série traz, mas que é um problema, assim, eu acho que faz um tempo que isso é um problema, é entendido como tal. No Brasil, a gente teve diversos atentados em escolas que foram de ex-alunos considerados incel, que participavam de grupos assim, e isso de fato é um problema, e é um problema que fica pra gente pensar. Agradeço a você que viu o vídeo, novamente eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nos seus grupos de Zap, dá uma ajudada para esse vídeo crescer em visualizações e bora continuar trocando ideia. Tchau, tchau!